Minhas irmãs e meus irmãos, saúdo de modo muito carinhoso e especial as 6 jovens que se consagram, que se entregam plenamente a este carisma tão bonito. Eu queria meditar um pouco com vocês sobre o sentido da veste para nós e também o sentido da resposta de Maria ao apelo de Deus. Praticamente, quando abrimos a Sagrada Escritura, encontramos Adão e Eva, depois da queda, nus, envergonhados, procurando folhas de parreira para não mostrarem a sua vergonha. Quando abrimos a Bíblia, no final, no livro do Apocalipse, encontramos a igreja simbolicamente descida do céu como uma esposa, adornada, enfeitada, sem ruga e sem mácula, para o esposo, o Cordeiro. É muito bonito que a Bíblia comece com o ser humano na sua caducidade, no seu mistério de fragilidade, mistério de fraqueza e de pecado, simbolizado exatamente pela nudez. E ao terminar, a igreja descida do céu, vestida como esposa para o seu amado. Este elemento é tão bonito porque apresenta ao mesmo tempo o ideal que Deus nos oferece, mas apresenta também com realismo a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de, por nós mesmos, vivermos o mistério da vestição. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lhes dizer, irmãs, a vestição, na verdade, é dom de Deus. Esse é o primeiro elemento. A veste, na Bíblia Sagrada, é símbolo de uma outra personalidade, de uma outra identidade. E o bonito também é que vocês agora estão vestidas como esposas do Cordeiro. Daqui a pouco assumirão o hábito que é muito mais um avental. A vida é feita de momentos de veste de noiva e de esposa, mas a vida concreta e cotidiana é feita de hábito rude, escuro, próprio para o trabalho e para a missão. Quando vocês fazem a troca destes hábitos, daqui a pouco, é muito importante que vocês não retirem espiritualmente o hábito de esposa. Espiritualmente, o vestido de esposa nunca pode ser retirado. Mas por sobre a veste de esposa, vocês assumem a veste de donas de casa, de mães, de operárias, de trabalhadoras da messe e da vinha do Senhor. Estes 2 vestidos permanecem para sempre, porque vocês são esposas, porque vocês são as noivas do Cristo Cordeiro. Mas, ao mesmo tempo, as esposas assumem a graça de poderem servir. E para servir, vestem o hábito do dia a dia. Na vida da gente não há condição de fazer festa de casamento todo dia. A festa de casamento é uma vez, mas a memória dessa festa de casamento perdura pela vida inteira. Vocês nunca vão esquecer esta manhã neste santuário aqui de Garanhuns. Nunca, jamais. Permanecerá na memória afetiva, no coração, pela vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, esta celebração em que há uma troca bonita de vestidos, ela demarca uma outra etapa da maturação do serviço, da maturação da entrega, da maturidade
de uma vida que se torna serviço. Esse é um primeiro elemento fundamental que eu gostaria que vocês guardassem no coração. Por que é tão importante essa vinculação existencial com o Cristo esposo? Quem nos responde é o profeta Isaías, na primeira leitura. Este capítulo 43 do livro do profeta Isaías foi escrito depois do exílio da Babilônia. Grande parte da população de Israel foi levada, exilada, cativa, como escrava para a Babilônia, para trabalhar nos canais, na agricultura irrigada dos canais da Babilônia. Gente sofrida, pisada, machucada, perderam todas as instituições fundamentais, perderam a terra, perderam o trono, perderam o templo de Jerusalém, as grandes instituições basilares que dão a identidade do povo, todas foram destruídas e perdidas. Temos então um povo no exílio durante 70 anos, maturando a dor. E Israel interpreta o exílio como sendo fruto da sua infidelidade à aliança com Deus. Contudo, Deus fala ao coração do seu povo. E o que diz Deus? Primeiro, tu és Jacó, mas o teu nome a partir de agora é Israel. Primeira coisa que Deus faz, troca o nome de Jacó a Israel. É tão bonito quando a gente escuta, tu te chamarás Maria de alguma coisa. Todas vocês recebem este primeiro nome. E Maria significa a amada de Deus. É uma raiz egípcia, significa a amada, aquela que é a amada do Senhor. Então Deus troca o nome de vocês e dá um outro vestido. Significa começa a partir de hoje uma nova identidade. Eu te chamo pelo nome, tu és meu, ó Israel, diz Deus por meio do profeta Isaías. Não somente eu aprecio a tua vida, eu te amo, são as palavras bonitas que Deus vai dizendo ao povo de Israel nesta experiência dolorosa do exílio. Se tiveres que atravessar a água ou o fogo, eu estou sempre contigo, eu não te abandono, porque tu és meu. Eu te formei, nada temas, eu te resgato, eu te chamo pelo nome, tu és meu. Essa palavra primeira que Deus transmite a vocês. Se não houver esta relação nova e existencial, e é uma relação de aliança, de uma promessa que é feita e que permanece aberta pelo resto da sua existência. Se não houver essa relação nova e existencial com o Deus da vida, que diz, eu troco o teu nome, eu te chamo por um nome que eu conheço, tu és meu, eu te aprecio, porque eu te amo. Se não houver essa relação nova, é bobagem o que nós estamos fazendo. Vocês podem se vestir de freira, de esposa, disso ou daquilo, é bobagem. Anterior a todos os símbolos exteriores, é exatamente a relação existencial com esse Deus da vida. Assim como Deus fez com Israel, trazendo-o do cativeiro da Babilônia, devolvendo-lhe a vida, reconstruindo a comunidade, dando uma nova identidade, dizendo, tu és o meu servo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tu és amado porque eu te aprecio. Tudo isso que Deus diz para o povo de Israel, hoje diz para vocês, 6 jovens que decidem se consagrar a Deus. Aliança existencial com o Deus da vida. Aliança existencial que transforma até a medula, ao mais profundo do nosso íntimo, e nos dá uma configuração nova a Cristo Jesus. São Paulo continua na carta aos Colossenses.
E do que São Paulo fala? Mais uma vez, da vestição. São Paulo diz: vós fostes revestidos do homem novo. E depois ele faz o elenco de 7 atitudes, de 7 virtudes que devem acompanhar este homem novo. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revesti-vos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. É tão bonito quando a gente encontra na carta aos Colossenses esse texto sobre o sentido da veste, de ser revestido por Deus. Ser revestido por Deus, na verdade, configura uma atitude nova diante da vida a partir de hoje. E foi exatamente isso que aconteceu com Nossa Senhora. Em Maria, no texto bíblico do Santo Evangelho, eu encontro 3 atitudes tão bonitas e de uma pessoa madura. Então, vocês são chamadas a não serem meninas bobas, vocês são mulheres no nível da fé, adultas no nível da fé, noivas do Cordeiro. Quais são as 3 atitudes de Maria? Não sei se vocês perceberam no texto do Evangelho. Há 3 intervenções do anjo Gabriel e há 3 atitudes de Maria Santíssima. O anjo se aproxima de Maria e diz: eu te saúdo, toda cheia de graça, o Senhor está contigo. Poderíamos parar somente nesta frase e já teríamos assunto para o resto do mês. Maria é a toda cheia de graça, que charitomene, aquela que foi agraciada por Deus no passado, perdura no presente e também para o futuro. E como é que Maria reage? Ela fica perturbada. Se vocês não estiverem perturbadas nesta manhã, podemos parar a missa por aqui mesmo, porque o mistério é tão grande que nós não conseguimos abarcá-lo. Por isso, a nossa atitude de admiração, de perturbação, de ficarmos intrigados, de tentarmos entender, afinal de contas, o que Deus quer de nós. Não é essa a pergunta? É a pergunta que elas 6 devem fazer, mas é a pergunta que os familiares que aqui estão, nós sacerdotes, os diáconos, os seminaristas que aqui estão, vocês outros, leigos e leigas que aqui vieram para rezar conosco. A atitude primeira é a atitude da perturbação, a atitude da intriga, de dizermos, não compreendemos o que Deus quer de nós. É algo tão profundo e tão alto que nos ultrapassa. Maria fica perturbada e ela começa a pensar aquilo que o anjo lhe disse, o que significará aquilo que Deus quer dela. É a primeira atitude de Nossa Senhora, perturbação. O anjo intervém novamente e diz a mensagem fundamental que ele veio dizer. Maria, então, reage com questionamento. Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ela é tão próxima de Deus que ela tem a ousadia de questionar Deus, porque ela é a discípula perfeita. A discípula perfeita ouve a palavra de Deus, guarda a palavra no seu coração. Ela se deixa questionar pela palavra, mas também porque tem uma fé madura e sabe que tem uma aliança profunda com Deus, Maria também questiona o próprio Deus palavra. Afinal de contas, como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. E o Espírito Santo de Deus dá a resposta por meio do anjo Gabriel. E explica o que vai acontecer em ti, Maria. É obra do Altíssimo. O Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
Na cultura de Israel tem uma palavra tão bonita para dizer esta experiência. Se diz, Maria é a Shekinah de Deus. Shekinah é a tenda do Altíssimo que nos cobre com sua sombra, é a proteção do alto, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que nos chama, mas ao mesmo tempo nos dá o seu Espírito que nos acompanha. Deus então explica todo o processo e o mistério da encarnação. Qual é a terceira atitude de Maria? Ela cede. Quando ela permite que Deus venha em seu encontro, ela o permite exatamente porque percebeu que o que está acontecendo nela é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo o que está acontecendo em vocês nesta manhã. Portanto, fiquem estupefatas. Se nós, diante do mistério, não ficarmos estupefatos, em silêncio, contemplando o mistério de Deus, perturbados com aquilo que Deus nos coloca diante de nós do seu mistério. É a primeira atitude, a atitude da admiração perturbada. A segunda atitude é do questionamento maduro e adulto. Questiona Deus, quem sabe que tem uma aliança profunda com Ele. Quem ama em profundidade pode questionar. Quem ama em profundidade sabe que a aliança nunca será rompida. Quem ama em profundidade sabe que pode questionar o Deus da vida. Como é bonito no livro do Gênesis, quando Jacó trava aquela luta com o anjo de Deus. Quem ama Deus, luta com Ele, briga com Ele, passa a noite toda em luta, e serão muitas noites e muitos dias de luta com Deus. Travar esta luta com Deus, que parte da perturbação e termina no questionamento. Isto é sinal de uma fé madura. Vocês são ainda muito jovens, mas o processo de maturação da fé acontece às vezes em tenra idade. Quando olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus, que entrou no Carmelo aos 15 anos, como dizem os antigos, ela tem uma alma madura, ela tem uma alma antiga. Aos 24, morre de tuberculose, com uma maturidade humana e espiritual impressionante. O convite de Deus para vocês é este convite para a maturação da alma antiga que habita em cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês perceberem que é Deus agindo, que a obra é de Deus, que é Deus que está realizando o seu plano amoroso, tenham a coragem de ceder e tenham a coragem de dizer, eu sou todo teu. E vocês dizem, eu sou toda tua, ó Deus, pelas mãos amorosas de Maria Santíssima. Ceder para que Deus realize a sua obra na sua existência. A cada dia, conduzindo, orientando, animando na fé, animando no apostolado. É outra grande fonte de espiritualidade, o apostolado. De per si, vocês são um instituto secular. E o instituto secular, qual é a grande característica? A presença no século. O século significa o mundo. De per si, vocês são amadas, consagradas por Deus para serem testemunhas vivas do Evangelho no mundo, nas realidades temporais nas quais vocês se inserem. Na vida cotidiana, na universidade, na própria comunidade, no seio das famílias, nas paróquias onde vocês atuam, como missionárias e no apostolado feito em todas as dioceses para onde vocês forem mandadas. Sejam aí fermento, um punhadinho de fermento, capaz de levedar a massa. Um pouquinho de luz colocado na lamparina que começa a iluminar a casa inteira. Sem presunção, sem orgulho e sem soberba, mas vocês são chamadas a serem fermento na massa, sal na terra e luz que ilumina o mundo. Sejam presença de Deus no mundo, como assim dizem as constituições deste Instituto Secular. E vocês serão sempre
Irmãs de Maria. Como é bonito ter esse título. Não poderia ter título mais bonito, eu vou chamar de congregação para facilitar. Não poderia haver título mais bonito para uma congregação do que ser Irmãs de Maria. Não são qualquer coisa, são irmãs de Nossa Senhora. Maria de Cleofas era irmã de Maria Santíssima. Vocês são Maria de Cleofas a partir de hoje. Caminhem com esta irmã tão querida, Nossa Senhora. Compartilhem com ela as belezas, as riquezas, as alegrias, mas também as dores, as cruzes, os sofrimentos. E a consagração plena e definitiva se faz por meio da virgindade. A virgindade, na tradição bíblica e cristã, não é simplesmente a virgindade física, é a virgindade ética, é a virgindade espiritual, é ter um coração indiviso, um coração que seja todo de Deus, um coração que seja todo daquela irmã, Maria Santíssima. Deus as abençoe largamente. Vocês sejam muito felizes e façam muitas pessoas felizes. Mas saibam também que haverá dias mais difíceis. Haverá dias tão difíceis, tão dolorosos, de inseguranças, de não compreendermos tudo com os olhos da razão. Quando houver dias tão difíceis, lembrem novamente desta manhã, desta vestição, desta consagração e do nome que vocês receberam. Vocês são irmãs de Maria. Rezem a oração dos simples, terço, todos os dias. Tenham no terço, como diz o Papa Francisco, quando alguém pergunta, Santo Padre, o que é que ajuda para que o Senhor enfrente as labutas e os sofrimentos, as agruras da vida cotidiana? Ele puxa o terço do bolso da batina e diz, a oração dos simples, o terço de Nossa Senhora. Rezem muito o terço de Nossa Senhora e ela vai sempre acompanhá-las nos momentos de alegria e de beleza, mas também naqueles momentos mais difíceis em que a gente vive a noite escura da incerteza e às vezes até da falta de fé. Eu sou a escrava do Senhor, disse Maria Santíssima. Faça-se em mim a vossa palavra. Seja essa, de fato, a nossa resposta de todos nós para o Deus que se revela, revelando o seu mistério a cada um de nós. Eu sou a escrava do Senhor. É isso que vocês dizem com o coração transbordando de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.